A agricultura orgânica não suporta pacote. Na agricultura convencional, a gente tem muitos profissionais que são bons produtores, né? Mas na agricultura orgânica não dá para empacotar. Então, tem que juntar muito o conhecimento, né? Todas as linhas de conhecimento para poder fazer dar certo. E uma coisa muito importante, cada projeto, cada propriedade é diferente das demais, não dá para extrapolar coisas, né? Então, esse entendimento local, né, e fazer o que é melhor para aquela propriedade, é que nós, engenheiros agrônomos, temos formação e capacidade para definir isso, né? José Reis, você está sem o som novamente. Aqui já teve a som, pode ouvir. Paulo, conta um pouco da experiência de como você decidiu trabalhar com orgânicos. Tá não inteligível novamente seu som aí, do áudio. Melhorou? Opa! 100%. Eu queria que você contasse um pouco da experiência de como você assumiu essa visão, porque eu te conheço desde quando você começou na Universidade Federal, mas você trabalhava com uma amplitude muito maior de cultura, de metodologia, e depois você partiu para pesquisar e valorizar o mundo orgânico. Conta um pouco dessa experiência para a gente, os outros profissionais que estão aqui presentes. É bom deixar claro, Zé, que o professor Paulo Marçal é uma coisa, o produtor é outra, tá? Enquanto professor, eu tenho que trabalhar com tudo, porque eu tenho alunos que vão seguir vários caminhos. Então, enquanto professor, não posso abordar linhas restritas. Vou ser um professor, trabalhar só com orgânico. Não. Como professor, e aí está no meu currículo, eu sempre trabalhei com manejo integrado de pragas. Então, práticas, pesquisas e tecnologias para, sobretudo, reduzir o uso de agrotóxicos, né? Então, o meu trabalho com cana-de-açúcar, que tem mais de 25 anos, a gente conseguiu reduzir tremendamente o uso de agrotóxicos na cultura da cana-de-açúcar. Então, esse é o meu trabalho enquanto professor. Como produtor, aí a fazenda, desde sempre, né, tem 120 anos que aquela fazenda é da família, e ela tem mais de 50% de preservação. Então, há 50 anos a gente já caminha nessa linha, né, de preservação, de sustentabilidade, né? Mas a produção orgânica em si, todo o trabalho, ele tem 3 marcos importantes que nos levou a caminhar nessa linha também, né? Primeiro foi a sua dissertação de mestrado, né? Então, nós tínhamos programado um trabalho quadradinho de estabelecer o manejo de pragas na cultura do tomate aí nas regiões produtoras. Aí, em um dado momento, eu falei, para lá. Não adianta a gente chegar com tecnologias prontas para os produtores sem entender o problema, conhecer toda a cadeia produtiva. E daí você fez um mestrado muito diferenciado, né, entendendo as causas do uso de agrotóxico na cultura do tomate. Uma vez que isso é uma preocupação de todos nós que estamos aqui, né? Eu era estudante de agronomia e quando nós visitávamos as hortas, eu ficava horrorizado com o uso, com os grandes problemas que a gente observava ali, as pessoas se contaminando o ambiente, os agrotóxicos sendo lavados, levados por cursos d'água, e o alimento que saía dali causando mais mal do que bem às pessoas, que estava contaminado. Depois, como professor da escola de agronomia, eu, visitando as hortas, já levando os alunos, a gente via que a situação era a mesma, e você também acompanhou isso, né? Então, nada mudava. Passa 10 anos, passa... Então, em 2002, com o seu trabalho, a gente começou
agir primeiro pensando em reduzir o uso de agrotóxicos na cultura do tomate, né? Então, a sua dissertação foi um marco importante, né? Que ali nós começamos a entender que o problema era outro, que não adiantaria a gente desenvolver pacotes e levar para os produtores de tomate, que eles não iam seguir. Então, nós passamos pela experiência de produtores, né? E fomos conhecer toda a cadeia produtiva, né? Desde a compra da semente até levar tomates para comercialização e apanhar bastante mesmo. Mas aí nós aprendemos e passamos a entender melhor todo o problema, né? Então, esse foi um marco importante em 2002. Em 2005, outro importante, 2004, 2005, hoje, a professora Gislene, a nossa colega que está no Instituto Federal do Maranhão, a Cláudia Moreira, montaram um projeto que era desenvolvimento agroecológico no entorno de Goiânia. E ninguém queria coordenar esse projeto. E elas me procuraram e eu topei e falei, vamos embora, né? Esse projeto foi marcante, que nos permitiu avançar em muitas áreas. Nós agimos na produção orgânica de tomate, era uma das metas desse projeto, no resgate de sementes crioulas, na certificação participativa e nas abelhas melipônicas, né? Eram as 4 ações desse projeto. Então, isso foi importante e envolvia a Associação dos Produtores Orgânicos, que eu nem fazia parte na época. A gente visitou, em 2005, uma feira de sementes crioulas em Rio Azul, no Paraná, e eu achei fabuloso aquilo, trouxe muitas sementes que preservo até hoje. Então, aí começou essa nossa linha de resgate de sementes crioulas e outras, né, e aumento da diversidade de cultivos. Né? E outro marco importante também é o meu trabalho nas usinas. Eu sempre trabalhei com usinas que produzem cana orgânica. Então, elas começaram por volta do ano 2000, e eu já trabalhava com usinas de cana-de-açúcar, na parte de pragas, de manejo e tal. Passei a acompanhar também esses grandes projetos de produção orgânica, né? Isso também foi um marco, porque eu vi que era possível, né? E a produção orgânica dentro das usinas, que tinham áreas orgânicas e convencionais, me ajudavam sobremaneira a reduzir o uso de agrotóxicos. Por quê? Os agrônomos, os colegas que trabalhavam nas usinas, já não ficavam com medo, porque eles tinham uma referência de não uso. Quando chegava um vendedor lá querendo colocar produtos, ele falava, mas parar, por quê? Cigarrinha é um problema? Parar, vamos na orgânica, tem aqui não sei quantos mil hectares de cana orgânica, tem cigarrinha, não acontece nada. Então, a produção orgânica paralela, e isso acontece em qualquer sistema, que é o agricultor passe a produzir também orgânico, ele percebe o quanto ele usa produtos de forma desnecessária, né? Então, elimina, de certa forma, o medo, e aí a gente fica menos suscetível à influência de quem quer vender produtos, né? As pessoas estão lá querendo vender, mas você tem que se contrapor. Então, assim, essa também foi uma experiência importante, porque eu vi um processo de produção em larga escala. Hoje, Goiás, não sei se todos sabem, mas tem cerca de 30 mil hectares de cana orgânica, né? Que é a maior área de cana orgânica do mundo. Então, esses 3 marcos são importantes, né, que me ajudaram E a primeira experiência com tomate orgânico, a gente começou esse trabalho em 2002, né, Zé? E era convencional sob manejo. Então, ao invés de 80 pulverizações de agrotóxicos, a gente fechava o ciclo de tomate com 15. Mas era convencional. Em 2005 foi a primeira experiência a campo de tomate orgânico já dentro do projeto. Isso me mostrou também, a gente chegou a plantar lado a lado tomate orgânico, né? Não exatamente lado a lado, mas de um lado da estrada o convencional, do outro lado o orgânico. Acompanhando o mesmo tomate ao mesmo tempo, e aí a gente viu que, pô, né, não é esse bicho de 7 cabeças, dá para produzir a campo e tal. Então, isso tudo foi crescimento e solidificou, né, essa ideia de que é possível produzir organicamente em qualquer sistema, em qualquer cultura, né? Então, a gente hoje tem essa consciência.
É difícil em algumas situações? Mas o que não é difícil, né? A gente já avançou tanto na agricultura que dá para fazer, sim, uma agricultura sem uso de agrotóxicos, por exemplo, né? E a gente já faz isso. Então, são muitos fatos que acontecem na vida que vão te moldando, né? Até hoje eu continuo trabalhando na minha linha como professor, na linha de manejo integrado de pragas, né? Só que hoje quando trabalho, por exemplo, em empresas que querem vir com o produto, eu falo, não, se o produto é natural, é de origem biológica, ele tem, né, alguma não é sintético, então eu posso trabalhar. Então passei a colocar restrições, né? Mas assim, eu não tenho preconceitos, eu acho que a gente tem que trabalhar em todas as frentes. O nosso objetivo como profissional é fazer agricultura sustentável, tornar o planeta mais sustentável, promover o desenvolvimento sustentável. Esse é meu limite. Eu sempre penso em sustentabilidade. A agricultura orgânica é muito mais sustentável do que a convencional, sob todos os aspectos, não só ambientalmente. Mas existem várias correntes de agricultura orgânica. Tem algumas correntes de agricultura orgânica que não são plenamente sustentáveis. São avanços em relação aos processos convencionais, mas não é completamente sustentável. Você pode dizer, a produção de cana orgânica em monocultivo é um avanço, é fantástico, mas é plenamente sustentável? Não. Não atende princípios importantes da produção orgânica, né? Que, por exemplo, a diversidade de cultivo. Uma propriedade orgânica ela tem que ser diversificada. O equilíbrio na natureza, e a natureza ensina isso para a gente sempre, acontece na diversidade de espécies. O predomínio de uma espécie não é algo que a natureza aceita, então ela vai lançar mão de ferramentas para eliminar o domínio de uma espécie. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, quem foi aluno sabe disso, que os insetos são ferramentas importantes para redução de populações que são dominantes. E quando começam a acontecer esses problemas, como a gente vive hoje com a humanidade, é evidente que são respostas da natureza ao predomínio excessivo de uma espécie, que é a espécie humana. Então, vão vir, né, fatores da natureza para minimizar o domínio da espécie humana. Isso é natural, só que o homem consegue superar a maior parte dessas dificuldades. Quando uma lagarta aparece na soja, é porque a natureza fala, elimina a soja para aparecer diversidade lá. Então, o equilíbrio só acontece na diversidade. No monocultivo é muito difícil você conseguir equilíbrio. Mas, lógico que é avanço e atende à lei. Por isso que nesse vídeo a gente fala que nós temos que ir além da lei. Então, ser produtor, fazer agricultura orgânica, fazer produção orgânica, que seja também agroecológica, né? Que seja sustentável plenamente, né? Não adianta só atender a lei, né? E não atender os outros quesitos que a gente não vai desenvolver, né? Se a gente continuar naquela de substituição de insumos, por exemplo, né? Não vai ser muito diferente da convencional. Mas está aí, é uma linha, é regulamentada por lei e é avanço, né? É por aí que se começa, né? Mas tem que sempre buscar atender os princípios que eu gostaria só de reforçar aqui com todos, né? Os princípios básicos da produção orgânica que tem que ser respeitados, né? Senão a gente não vai ter sucesso. Eu não falo sucesso em 1, 2 anos, 10 anos, 20 anos, para sempre. Sustentabilidade plena, ambiental, social, cultural, econômica, sempre, né? Então, não se vai chegar a esse objetivo sem que atenda aos princípios, né? E por que a gente se fala, e é o título da nossa discussão, o engenheiro agrônomo como profissional ideal? Porque a base da vida é o solo. Toda a vida vem do solo, toda a vida voltará para o solo. Então, a base da vida é o solo. E qual o profissional que consegue entender o solo em todas as suas peculiaridades, em todos os seus atributos? Que entende o solo do ponto de vista químico, do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, que é a parte mais importante na produção orgânica, né? A vida do solo, a preservação
e a implementação da vida no solo? É o engenheiro agrônomo, né? Então, só por isso aí a gente já justifica. Muita gente fica, por que o engenheiro agrônomo é o profissional ideal? Porque a agricultura, em geral, e a agricultura orgânica, se faz no solo. E a abordagem que a gente tem em relação ao solo, planta e ambiente, porque às vezes a gente esquece do ambiente, né? O solo estando equilibrado, nutricionalmente equilibrado, a planta vai ter equilibrado, ela vai ser mais tolerante às insetos, às doenças e tal. Não necessariamente. Se o ambiente for inadequado, vai estressar a planta. Então, o que nós temos que buscar é dar as condições para que a planta cresça sem estresse, porque o estresse vai aumentar a suscetibilidade dela, como nós também. Quem está estressado vai pegar uma virose aí, uma gripe, e vai sofrer mais do que quem não está. Então, o ambiente é muito importante. Eu cada vez observo mais isso. Então, solo, planta, ambiente. Buscar estes ajustes, né? Como que a gente muda o ambiente? É mais difícil, mas só observando época ideal de cultivo para cada espécie. É o ambiente, cara. Isso aí faz toda a diferença. Nós estamos cultivando feijão agora, irrigado. Mas pode ir lá ver. São 8 hectares de feijão, a gente tem a expectativa de colher acima de 10 toneladas. Não tem nada. É só água, plantas, prepara o solo, planta e irriga. Tem inseto? Tem óleo. Tem doença? Não. O mato não compete com feijão, porque é uma época adequada à cultura do feijão comum e inadequada à maior parte do mato. Então, o mato fica para trás. Então, esse ajuste simples de época, que é aí que a gente trabalha a questão ambiental, faz toda a diferença. Tomate, nessa época, se produz a campo com os 2 pés nas costas, sem problema. O que tem agora no tomate? O ambiente é muito bom para a cultura. Dias curtos, noites longas e mais frias. Então, as culturas que gostam desse ambiente, elas vão muito bem agora e não vão ter grandes problemas, né? Por que não se planta a maior parte do feijão no Brasil nesse período irrigado? Irrigação tem restrições, obviamente, mas não é por isso. É por causa do mercado. Se planta feijão, 60% do feijão plantado no Brasil é em janeiro, aqui em Goiás também. Por que se planta em janeiro se é a pior época possível para se plantar feijão? Que é a época que traz uma perspectiva de preços melhores. Então, o produtor olha quanto que ele pode, né, vender melhor o seu feijão. Aí, o uso de agrotóxico, bom, isso é secundário, a gente usa e vai, né? Então, é assim, sabe? Esse é o aspecto básico da produção. Quem quer ser produtor orgânico e não observa essa relação, o ajuste no solo, a melhoria do solo, não vai ter sucesso. Não se faz daqui para ali. É preciso reconhecer a situação que está o solo e daí fazendo os ajustes ao longo do tempo. Então, no mínimo 2 anos para você deixar um solo mais ajustado para você iniciar a produção, né? Então, esse é o princípio número 1, esse é o princípio número 1 da agricultura, que muitas vezes nós negligenciamos, mas é importantíssimo. E o outro, então, é a diversidade de cultivo de espécies. Uma propriedade que tem diversidade de cultivo é muito importante porque vai ter diversidade de renda, diversidade de oferta, diversidade de renda, então vai ter mais sustentabilidade. Eu vivo isso o tempo todo como produtor, né? Porque a gente sempre tem algo para levar para o mercado, né? Por quê? Porque tem mais de 30 espécies sendo cultivadas. Então, isso é fundamental para dar sustentabilidade também à produção orgânica, né? Então, esses 2 princípios, para mim, eles são os fundamentais. E daí vem outros aspectos que têm que ser observados, né? A propriedade como organismo, daí a palavra orgânico e tal, embora hoje o orgânico tenha uma amplitude muito maior pela lei, né? Abriga todas as correntes de agricultura alternativa que existiam, hoje estão chamadas de orgânico, pela lei, né? Mas a gente trabalha, então, a produção orgânica
mas sempre com esse enfoque agronômico, técnico, né? Usando tecnologias adequadas, né? Para ter produtividade e qualidade, né? O grande engano da agricultura, de um modo geral, e da produção de modo geral, é pensar só em produtividade. Vocês podem ver que em toda a formação agronômica o enfoque é produtividade. Produtividade a qualquer preço é burrice. A gente tem que pensar em rentabilidade, e não só em produtividade. Vocês podem observar que todo o foco é em produtividade, mas você aumenta muito a produtividade, aumentando o custo de produção, aumentando o risco. Tá? Então, isso é burrice, aumenta a oferta. Olha que coisa mais, né, interessante, né? Na agricultura, a gente aumenta indefinidamente a oferta. Logicamente, vai derrubar preço. Então, esse enfoque excessivo em produtividade, é evidente que a produtividade é importantíssima, a gente tem que ter o máximo possível de produtividade, mas com custo baixo. Então, produzir com qualidade, com produtividade boa e baixo custo é o desafio nosso enquanto profissionais. Se a gente fizer isso, não existe nada melhor do que a agricultura, não é? Então, esse é um aspecto que eu defendo muito. Não dá para fazer agricultura orgânica como era a agricultura natural, planta, larga para lá. Não. É por isso que o engenheiro agrônomo é importante. Usando tecnologia, sabe? Nada de utopia, de achar que... Não. Tecnologia, né? Fazendo as coisas com racionalidade, mas com consciência agronômica do que eu estou fazendo, né? Então, assim, isso é o que eu busco. Nós estamos hoje acima de 1 tonelada por hectare de feijão, tá? Mas eu vou chegar a 2, que é uma produtividade igual ao convencional. E por que não? Por que orgânico não pode produzir melhor que a convencional se as condições que nós oferecemos, as culturas são muito melhores, tá certo? Então, esse é uma coisa que a gente tem que buscar, né? E por isso que tem muito a ver com o engenheiro agrônomo, né? O profissional engenheiro agrônomo, né? Essa propriedade como organismo é importante, porque se você ficar com muita dependência de insumos, você não vai ter muito sucesso, né? Então, eliminar o máximo possível as dependências, é evidente que algumas coisas a gente não consegue se livrar da dependência e tem que comprar, introduzir insumos externos. Mas você tem que estar sempre buscando eliminar essas dependências e deixar só aquilo que é essencial, indispensável, que você não consegue substituir, né? Uma dos caminhos interessantes para isso é, havendo possibilidade, uma propriedade orgânica integrar a produção animal. A gente faz isso muito lá com a cultura do feijão. Colhe o feijão, deixa palhado, o gado entra na seca com fome, come tudo, deixa lá as fezes, deixa esterco para a gente. Eu posso fazer isso por quanto tempo? Por milhares de anos. Por quê? Eu não preciso colocar mais nada, o próprio gado, né, vai fertilizar ali o solo. O solo já está ajustado, então ele vai acrescentar aquilo que eu preciso para continuar produzindo indefinidamente. Então, essa integração a gente tem que buscar também, um outro princípio importante. O outro princípio importante também é o do mercado justo. Essa é a parte que, na minha convivência com os outros produtores orgânicos, eles não conseguem entender, ou às vezes não conseguem aceitar, que é o mercado justo. O que isso quer dizer? Eu tenho que fazer uma produção orgânica que atenda a todas as pessoas, porque não é sustentável sob o aspecto social você produzir orgânico e só as pessoas de alto poder aquisitivo ter acesso. Que sustentabilidade é essa? Né? Então, eu tenho que produzir bem, eu tenho que produzir com qualidade, com produtividade, com baixo custo, e oferecer isso aos consumidores num preço acessível à maior parte deles, né? Não é falar alimento tem que ser de graça, como as pessoas pensam no Brasil, né? E esse é um dos grandes problemas que a gente vive. Tudo tem que ser de graça. Quanto de arroz, de feijão que as pessoas jogam fora quase todos os dias? Até carne, agora não estão jogando mais. Por quê? Porque é muito barato. Então, preço barato agrada políticos.
agrada aos consumidores, mas não traz sustentabilidade para os produtores. Uma vez um colega da nossa área chegou para mim e falou: nossa, que maravilha, eu fui no supermercado, tinha lá um produto lá agrícola, né, bem baratinho, não sei o quê. Falei assim, você pensou no produtor? Se você está pagando isso lá no supermercado, quanto que o produtor recebeu? Então, não tem milagre, sabe? Agora, as pessoas falam, não, mas o orgânico é caro. Não, né? Se você fizer compra, por exemplo, em feiras, hoje nossas feiras orgânicas é quase muito próximo do convencional. O grande diferencial da questão do mercado justo é você oferecer o produto num preço que atende ao produtor, que dá uma margem boa para o produtor, ele tem que crescer, ele tem que ser motivado para a produção, mas que seja acessível à maior parte dos consumidores. Se a gente não fizer isso, não adianta, nós vamos ficar eternamente como atendendo nichos de mercado. E a gente tem que ampliar a base de consumo de orgânicos, ampliar a produção e ampliar a base. Né? É aí que a gente cresce. E o grande diferencial nosso na produção orgânica, no nosso mercado, não é preço alto, é estabilidade. Então, se eu vendo 1 quilo de feijão hoje a R$10, eu vendo de janeiro a dezembro a R$10. Às vezes vai numa feira e come, feijão está 15. Fala, tá, então vamos subir o nosso para 15. A hora que o do mercado cair para 5, nós vamos derrubar. Então, assim, essa estabilidade garante renda ao produtor. E às vezes os produtores têm dificuldade em enxergar isso, que é melhor avaliar quanto você ganha no ano e não num determinado momento, né? Então, a produção orgânica ela exige muitas mudanças dos produtores, eles têm que pensar mais a longo prazo, né? Deixar o imediatismo de lado, pensar em sustentabilidade, falar, vou produzir, vou vender por um preço justo, vou ganhar sempre, mas eu não vou extorquir o consumidor, porque só eu tenho aquele produto, né? Isso não faz parte do mercado orgânico. Nós não podemos pensar assim. E muita gente é produtora orgânica durante a produção, mas na hora da comercialização, eles vendem de forma convencional. Eles agem do mesmo modo do convencional, que é obter o máximo possível de valor por aquele produto. Né? Então, em linhas gerais, são esses os princípios. Eu só queria dizer a todos que eu optei por só apresentar o vídeo para dar uma ideia, falar sobre os princípios, para a gente ter mais tempo para conversar, tá? Sobre esses princípios, sobre a produção orgânica e a gente entrar logo num bate-papo que eu acho que é mais rico. Beleza? Sem som, Zé. Agora melhorou? Agora escutei. Eu tô parecendo que eu tô Leonardo, falando. Adilson, estão aí? Que legal. Grande Bom Adilson revê-los. Maguila. Não podia ficar de fora jamais. Claro que não. Ô, Paulo, nós falamos um pouco da história, falamos um pouco de tecnologia, né? Falamos dos princípios. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você é qual a sua ideia da inserção do profissional engenheiro agrônomo nesse mercado de orgânicos? Por exemplo, no nosso tempo, nós tínhamos muitos nossos nichos, né? Os nossos grupos de estudantes que queriam agricultura orgânica. Hoje, eu percebo que tem muito mais pessoas que têm esses interesses, mas às vezes ele não tem, digamos assim, uma noção de como começar, de como trabalhar na área de orgânicos. Tá? Qual que seria, na sua ideia, como inserir o profissional dentro do trabalho com orgânico, não só do ponto de vista ideológico, não só daquele ponto de vista sonhador que a gente tinha no passado, mas a nível, como você falou, sustentável, que dê retorno econômico, que dê reforço técnico e econômico para a pessoa, para ele sobreviver socialmente também. Olha, eu tenho
até me chamam de pastor dos orgânicos, né? Porque as pessoas vêm até mim e falam, eu quero produzir, não só agrônomos, mas muitos, inclusive ex-alunos que estão hoje conosco, né? Que vieram, foram conhecer a propriedade, e ela, a agricultura orgânica, né? Mais especificamente, ela é apaixonante, cara. Porque ela te faz se tornar um engenheiro agrônomo de verdade. Você tem que entender todo o processo, cara. Tem que dar semente, ambiente, né? Tecnologia, mecanizar, tudo. Tudo da agronomia você tem que ter um pouco de domínio para você, né, fazer a produção orgânica. Então, ela nos faz realmente aprender muito, né? E às vezes até derrubar mitos que a gente imaginava, né? Paradigmas que vão ser quebrados, porque a gente tem uma formação muito restrita, né? O que nós vimos, eu vi enquanto estudante de produção orgânica, né? O que você viu? Não tinha nada no currículo. Hoje já melhorou bastante. Mas a Escola de Agronomia da Universidade Federal, nós somos cerca de 100 professores, né? Eu, Gislene e o Smozena, que nos dedicamos mais diretamente a isso. Mas é interessante, quase 100% dos demais professores têm interesse em também trabalhar com isso, sabe? Mas ainda é pequeno, né? O grupo que se dedica a isso. Precisava ter mais gente envolvida, né? Se pegar a Embrapa, arroz e feijão, sei lá, não sei quantos pesquisadores tem lá, mas quantos se dedicam a isso, né? E por que não, né? Então, assim, é muita gente para fazer o que todo mundo já sabe fazer quase, né? E pouca gente para desenvolver algo como a produção orgânica, eliminar problemas, né? Que sem o uso dos insumos, né? É muito mais difícil. Porque fazer agricultura usando os pacotes que tem por aí é uma coisa meio banal, né? Mas quando você não tem disponibilidade de insumos, apareceu um problema, né? E agora, como é que eu faço? É o que nós vivenciamos hoje, por exemplo, com saúva. Como fazer com saúvas em sistemas orgânicos? Estamos pensando. Eu chego a acordar de madrugada imaginando coisas, né? Já foram 2 teses que eu orientei para isso, e a gente ainda não chegou numa saída. Então, assim, precisava ter mais pesquisa, mais pessoas envolvidas com tecnologias para a produção orgânica. Então, mas o que eu faço, eu recebo, por exemplo, os engenheiros agrônomos nos nossos eventos, nas feiras, me ligam, da forma que quiserem. Todo mundo sabe que eu sou muito disponível, né? Que eu precisou, estou lá. E aí mostro como que é o processo. Mas sempre é interessante que o interesse parta do profissional, Zé. A gente sair convencendo pessoas, vai ser produtor, não dá. Ele tem que ter um pouco de interesse, ele tem que estar motivado para aquilo e querer fazer. Porque também não é milagroso, não é daqui para ali, né? Ele tem que investir tempo, né? Tem que pensar, ele tem que se qualificar para ser um bom produtor. Mas tem dado certo. Deve ter aí assistindo a nossa discussão aqui alguns que são lá do nosso grupo e que já estão na produção, né, e estão felizes, né? Gente que muitas vezes se desencantou com o trabalho que eles conseguiram no sistema convencional, né? E vieram, falaram, não, eu prefiro ganhar menos, mas fazer o que eu gosto. Então, é aí que tá, sabe? Vir quem quer fazer algo diferente, quem quer ser um desbravador mesmo, né? E fazer algo que seja bastante diferente para a sociedade como um todo. Eu já perguntei algumas vezes, eu sempre falo com o microfone fechado. Nós estamos percebendo aqui que algumas pessoas levantaram a mão aqui no Zoom, querendo perguntar. Vamos abrir. Eu não sei quem pediu a palavra primeiro, mas está o Adilson e o André Baleeiro. Adilson. Boa noite a todos. Muita gente bacana aqui, né? Vi a Fernanda por aí, muita gente legal.
Eu tive a oportunidade de uma viagem internacional aí, visitar Grande. uma, uma empresa, uma transnacional do agronegócio. Eu que comecei na faculdade, né, com a questão da agroecologia e acabou depois mudando os caminhos. Agora estou voltando, né? Estou num caminho de volta para as origens. Chegamos a fundar uma associação de agricultura orgânica ainda quando eu era estudante aí na nossa escola. Mas, enfim, lá nós visitamos uma empresa e em conversa assim, com os pesquisadores lá, que são funcionários, eles, isso já tem 5 anos, isso foi na Alemanha, e as criaturas abriram o seguinte, que a empresa já era acionista de empresas menores que desenvolvia agricultura orgânica, vou usar esse termo mais geral, na época até tinha outros, porque a Alemanha realmente tem propriedade que excede a 150 anos nesse sistema de cultivo. E aí, o que nós percebemos é que já naquela época, agora de forma mais acentuada, essa tendência de você usar um produto substituto. Obviamente, nós vamos lançar mão de todos aqueles que estiver à mão para manter o equilíbrio da forma possível, é um desafio, mas, assim, essa preocupação que muitos de nós, com a nossa formação mais clássica, digamos assim, nós temos a tendência em buscar algo pronto na prateleira, porque demanda menor esforço, existe uma tendência de assim ser, e o outro sistema, onde nós buscamos desenvolver dentro da propriedade, com suas particularidades, as soluções mais ajustadas, com menor gasto de energia, com maior equilíbrio, etc., elas são mais desafiadoras. Aí chega, né? E vem a pergunta aí. Um macaco velho como eu, que teve essa formação, apesar de ter tido a sensibilizado ao longo do tempo, qual que é o nosso primeiro exercício na percepção, professor? É claro que me parece que tem que haver um CREC primeiro aí, dessa forma de oferecer a solução, porque se não houver primeiro essa vontade, e inclusive passa pela busca espontânea, não é alguém com a bandeira chamando. Como é que o professor observa isso? Como é que tem presenciado isso? E que horizonte nos oferece, já que o alvo desse nosso bate-papo é o profissional que estamos esperando nesse segmento de atuação aí. Adilson, só repete a pergunta aí, porque deu uma cortadinha aqui. Bom, a questão é o seguinte. Não, só a pergunta mesmo. O senhor disse que está correto, que o senhor não pode sair por aí rebanhando prosélitos aí. Mas a questão é o seguinte. Então, nós que temos uma formação clássica aqui, não seria importante, primeiro, a gente mudar a nossa mentalidade na busca da solução, porque a nossa formação, a gente compra isso e usa na propriedade. É mais fácil. E que ponto que essa ruptura, eu vou chamá-la assim, e que ponto que essa ruptura tem que ser, quão incisiva tem que ser para poder mobilizar, para de fato, né, arregaçar as mangas e mergulhar num universo que não é novo, mas é mais complexo. Mas, Adilson, normalmente quem vem, ele já está com uma ideia de mudança, certo? Eu sempre coloco isso, não é fácil, né? Não tem soluções prontas. Você tem que ser agrônomo mesmo, né? No caso dos nossos ex-alunos. Quando é um outro produtor, fala, você vai precisar de apoio. Então, vem para a associação, porque a associação tem muitos profissionais e a gente ajuda, lógico. Agri exige muito planejamento. Você tem que se antecipar aos problemas. Até teve uma pergunta com relação a doenças em tomate, né? Você tem que se antecipar, porque se você criar as condições, como às vezes a gente faz mesmo na agricultura orgânica, vão aparecer fungos, vão aparecer outros problemas, né? E aí, não tem solução no mercado, não. Você tem que evitar os problemas. É muito mais planejamento e prevenção. Por isso que eu falo muito da questão ambiental, sabe? As pessoas, às vezes, querem plantar todas as culturas o ano inteiro. Isso é coisa de convencional. Você tem que plantar a cultura na melhor época para ela. Mas só para você ter uma ideia, quando nós paramos com a produção sob manejo convencional, né, em 2005 para 2007, por aí, mosca branca
que era um problema grave em tomates, a Eisa acompanhou isso muito, né? Tinha nuvens de mosca branca no tomatal, né? Bactéria em tomate, era um problema, desapareceu também. Não tem mosca branca, não tem bactéria. Por quê? São problemas que nós criamos com o uso inadequado do nitrogênio, sobretudo. É desequilíbrio. Não tem mais. O que eu tenho hoje de problemas em tomate? Poucos problemas, 5 problemas. Trips, em uma época do ano, ácaro às vezes, cladosporo, que é um fungo muito comum em estufas, ele gosta muito de estufas, mas dependendo de como você maneja ele, nem causa problema, é só um fungo que às vezes exerce até um papel benéfico ali, não atrapalha a produção. Então, assim, é todo esse entendimento. Então, o profissional tem que repensar tudo, viu, Adilson? Você formou há muito tempo, você tem uma linha mais voltada para isso, mas mesmo assim, tem que repensar muitas coisas. A gente tem que sair desses vícios, né, de soluções prontas, né, que não existe, né, na produção orgânica não tem isso. Então, assim, mas de um modo geral, o profissional já vem pensando, ele já estudou sobre o assunto, ele já vem com essa ideia. E às vezes os produtores que me procuram também, eles já vêm com um espírito que me agrada muito. Falam, olha, eu quero produzir para a minha família. Pô, isso para mim já é fantástico. O cara está preocupado com... Às vezes é um produtor jovem que tem crianças, fala, não, eu quero produzir primeiro para nós, depois eu vou pensar. Mas não, é desse tipo que vem. Quem vem pensando exclusivamente em ganhar mais, esse não é o perfil que eu acho interessante para o grupo, sabe? Não pode ser assim. Não é que não deva pensar no retorno financeiro, obviamente todo mundo se motiva por isso também. Mas não pode ser só isso. Como consequência, né? Se você vai fazer só isso, é o que eu sempre falo nas minhas palestras. Primeiro se convertem as pessoas, depois a propriedade e depois a produção. Se a pessoa não se transformar, não se converter para a produção orgânica, ela não vai fazer nada correto. Entendeu? Então, é conversão pessoal primeiro, né? É isso que a gente tenta fazer, né? Por isso que eu me intitulo pastor, o bom pastor dos orgânicos, porque a gente sempre mostra isso, olha, vamos desenvolver, vamos pensar a longo prazo, vamos crescer, vamos pensar no grupo. É indispensável você se associar, participar de um grupo organizado, tudo fica mais fácil. O que eu já aprendi com outros produtores, inclusive produtores que não têm formação, mas que têm vivência e me ensinam pra caramba. Então, a participação no grupo já dá muito mais segurança para a gente. As trocas de ideias que a gente tem, por exemplo, na associação. Então, essa parte de organização do social é importantíssima. Pensar cooperativamente, pensar primeiro no grupo, para depois pensar individualmente. Então, o individualismo não combina com produção orgânica. Vou torcer para o meu colega ali perder tudo para eu vender mais caro. Isso é coisa de convencional, né, Zé? A gente ficava torcendo para cair a geada não sei aonde lá, para o preço do tomate subir, entendeu? Isso é coisa de convencional, não é coisa de orgânico. Então, você tem que pensar cooperativamente, né? Tem que pensar no grupo primeiro, né? E não só individualmente. Então, assim, conversão, é mudança mesmo, profunda da pessoa, né? Para poder vir para a produção orgânica. Paulo, nós vamos passar a palavra agora para o André Baleiro, ele levantou a mão ali já faz um tempinho também. André, Beleza, André. Boa noite, boa noite a todo mundo. Eu, desde setembro do ano passado, eu faço parte de um projeto de economia solidária, que é uma rede de consumo consciente, em que a gente oferece cestas semanais a partir de planos mensais, né? Um modelo parecido com o CSA, mas não necessariamente é um CSA. E a gente tem tido muita dificuldade aqui em Goiânia de encontrar produtores de produtos de
pouco mais longo. Então, eu queria saber quais são os entraves para a produção orgânica aqui nessa região, sendo que a 200 quilômetros, em Brasília, a gente tem uma produção tão grande, tantas feiras e pessoas que acabam oferecendo produtos orgânicos, né, na compra de atacado para a região de Goiânia. E aí, ó, aproveitando o momento, fazendo uma outra pergunta, se eu tive, parece que é uma experiência bem consolidada no sul do Brasil, e aí pessoas do IBA e tal. Eu queria saber se em Goiás tem experiências desse sistema de plantio direto de hortaliças, se é um método que funciona. André, na verdade tem quase nada ainda de plantio direto de hortaliças. É possível, tá? Por exemplo, produzir... esse era um dos desafios nossos naquele projeto lá de 2005, e os produtores sempre pediam como produzir alface no período chuvoso, né? E dá para fazer isso fazendo plantio direto. Constrói cobertura nos canteiros, né? Daí roça e planta alface e tal. Então já tem experiência, inclusive em Brasília, né? O Celso Tomita é um consultor lá, ele já produz dessa forma. Mas aqui é muito pouco, ainda está muito no sistema convencional, entre aspas, né? De produção de hortaliças. Esses outros itens que você falou, falta produtores. Nós somos poucos ainda aqui em Goiânia. Está crescendo muito, viu, André? Há pouco tempo nós tínhamos 22, agora produtores mesmo, né? Associação 30, agora já estão 50, estão vindo novas pessoas. Por isso que é preciso vir mais gente, produzir mais, né? Eu, por exemplo, produzo bastante coisas e às vezes não dá para atender colegas que fazem sistema de entregas. Não, eu tenho que privilegiar a feira. Por quê? Porque a feira é que dá sustentação para a associação. E a maior parte dos produtores só vão para a feira. Então, eu fortaleço a feira, eu fortaleço o grupo. Se eu atendo um colega que faz entregas e deixo de atender a feira, eu estou beneficiando só um. Então, assim, mas falta muito ainda, mas a gente está desenvolvendo, é por isso que precisa vir mais gente, né? Mais pessoas boas para a produção, né? Mas tendo demandas, a gente produz. Você procurar os produtores da ADAL, por exemplo, lá na feira, for conversando com eles, alguns deles vão conseguir produzir aquilo que te atende. Eles já produzem muita coisa de ciclo longo também, não é só a coisa muito rápida, né? A gente vê lá muito inhame, cará, né? Mas falta muito produto, né? Muita gente demanda e a gente não tem mesmo, né? Mas é algo que está desenvolvendo. Acho que a gente vai avançando bem. Frutas também, né, André? Falta muito ainda, bastante produção de frutas. Pessoal, mais alguém? Mais alguma pergunta? Se tiver algum produtor desses produtos que eu citei, né, que o Paulo citou também, mas de ciclo longo, eu vou deixar o Instagram para entrar em contato, tá? Legal. Ninguém quer? Boa noite. Boa Gostaria noite. de fazer uma pergunta, professor Paulo. Eu sou aluno do senhor na UFG, inclusive devido à pandemia, né? A gente está estudando à distância, né? AD. Professor, eu olhando a grade e também a questão das matérias que a UFG oferece hoje, tanto como tópicos especiais, existe não tem um incentivo, né? Voltado em momento algum para essa área de produção de orgânicos. Aí eu gostaria de saber a respeito, assim, da sua opinião, né? Por que isso não acontece e se isso poderia ser uma sugestão, né? Dentro da grade curricular da universidade.
Já tem as disciplinas de agroecologia, né, Degenaro? A professora Gislene oferece, a professora Magda também. Então, já tem algumas disciplinas, é bem mais do que nós tivemos na nossa época de estudantes lá. E tem ações importantes também na escola, né? A gente já tem, acho que é a única escola de agronomia do Brasil que tem área certificada orgânica. Hoje nós já matriculamos, já está certificado toda aquela área do mini pivô, né? E várias outras áreas também. Acho que só do mini pivô eles são 8 hectares. Então, a escola de agronomia tem vários hectares certificados como orgânico, né? O professor Wilson que coordena isso, o professor Wilson Moseno. Então, já é avanço, né? Então, a gente vai se enfiando ali, sabe? Então, nós precisamos hoje pegar essas áreas que são orgânicas e mostrar agronomicamente que a produção orgânica funciona. Aí a escola passa a acreditar e as coisas vão acontecendo, né? Por isso que eu defendo muito isso, nós agirmos agronomicamente e fazer a coisa certa, fazer acontecer. Né? Porque as pessoas visitam a nossa plantação lá de feijão, falam, oh, que coisa... A escola tem que ser do mesmo jeito, entendeu? Então, nós temos que fazer a coisa certa lá, e está acontecendo, estamos avançando. Então, eu acho que ao longo do tempo, assim, a gente tem que sempre pensar mais a longo prazo, é lógico que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, mas está acontecendo essas mudanças, né? Os preconceitos, por exemplo, dentro da universidade em relação à produção orgânica, praticamente acabaram, né? Porque antes, é coisa de bicho grilo, não é, Adilson? Não sei o quê e tal. Aí os professores, colegas, às vezes mais antigos que nós, chegam e falam, não, mas o professor Paulo, o professor Gislene, o professor Wilson estão envolvidos, então é coisa séria. Entendeu? Então, assim, vai muito de quem está lá coordenando, mas nós temos que mostrar resultado. Não pode falhar, sobretudo dentro de uma escola de agronomia. Nós temos que mostrar que funciona, que é viável, que é interessante, e trazer o grupo todo da escola para também pesquisar e trabalhar essa linha, né? Eu acho que esse é o caminho. E o Degenar, as coisas vão acontecer, mas é um pouco devagar ainda. Certinho, professor, obrigado. E desde já eu sempre ouço dos professores lá elogios, né, a respeito do senhor e do trabalho do senhor. Por isso que eu venho fazer esse comentário, que eu acho que, igual você falou, aos poucos, né, a própria escola de agronomia ela já está abrindo esse espaço, né? Então eu acho que seria muito interessante, às vezes, estar ampliando com uma matéria de tópico especial nesse sentido. Então seria legal para a gente. Muito bom, uma área muito interessante. Pois é, Degenaro, agora tem uma coisa que você sabe, né? Quem muda uma escola são os alunos. Então, mobiliza, cara. Colegas que são também de interesse, vão cobram, façam acontecer. Não é a escola que faz a coisa de cima para baixo, são os alunos que demandam. Então, precisa mobilização. Os alunos são muito calados em relação a isso, são poucos que se manifestam, viu, Degenaro? Então, mobiliza e cria fatos lá para poder a gente avançar, né? Todas as frentes são importantes para a gente avançar. Se ninguém souber que você tem esse interesse, que outros têm esse interesse, nada vai acontecer, né? Então, nos ajude nisso aí. Certinho, professor, obrigado. Eu acho que um grande problema que a gente tem nós vivemos muito isso, né, Paulo, no nosso tempo. As disciplinas são muito compartimentalizadas, cada um faz uma muito específica. Os princípios da agricultura orgânica, eles estão permeados nas várias disciplinas que existem na escola de agronomia. Eu sempre falo que produzir orgânico, em tudo. Ela é a aplicação prática de agronomia. Só que assim, é a junção de uma série de princípios, de uma série de atitudes que precisam ser feitas para que esse todo produza uma estabilidade maior e uma diversidade e dentro disso uma sustentabilidade melhor. Tá? Então, assim, os princípios da agricultura orgânica, nós vemos nas várias disciplinas que existem lá na escola de agronomia. Por exemplo, equilíbrio de nutrientes no solo. É tudo. Nós vimos isso lá.
Tá? Só que a gente, às vezes, não associa uma coisa com a outra. Então, é bem interessante essa parte prática. E quando você tem uma pessoa como o Paulo, que faz disso, que leva para dentro da fazenda dele a prática, a aplicação disso aí, formando profissionais engenheiros agrônomos com essa visão um pouco ampla, aliás, um pouco não, muito mais ampla, isso é um diferencial. E esse profissional que vai para o mercado, ele vai ser um profissional muito mais competente. Eu faço hoje muitas... O Paulo contou um pouco da história de como a gente começou. Eu, quando estudante, já era muito ligado à agricultura alternativa, à agroecologia. Eu vivi muito isso. Na verdade, a gente nem falava agroecologia, a gente falava agricultura alternativa. E hoje, como em defesa vegetal, na agrodefesa, eu faço muitas palestras a nível de Goiás, até em outros estados já chamado, e eu falo muito de manejo integrado de uma forma, não necessariamente, às vezes, orgânico, mas, às vezes, trabalhando aquilo que o Paulo falou no início, redução de intervenção, redução de uso de insumos. Tá? Mas até essa agricultura convencional, até esses agrônomos que não são orgânicos, mas que querem um pouco mais de sustentabilidade, os princípios da agroecologia e da agricultura orgânica cabem na agricultura deles. Os princípios gerais da agricultura orgânica, eles fazem com que você use menos agrotóxicos, você use muitos insumos, o planejamento acima de tudo. Isso que o Paulo falou, a agricultura orgânica é planejamento. Se você não tiver planejamento, você não consegue fazer uma coisa sustentável. Tá? Então, eu acho essa interação entre os princípios que o Paulo falou e até a própria agricultura convencional, eles precisam de estarem mais juntos, né? É claro que se a pessoa tem a cabeça totalmente ligada à agricultura convencional e não tem um pouco a pensar mais amplamente, acaba ficando difícil de você. Mas esses princípios eles ajudam na própria agricultura convencional. Isso aí a gente observa, eu observo muito lá nas usinas, né? As usinas começaram com produção de açúcar orgânico para atender mercados e por causa dos nichos de mercado de açúcar orgânico no mundo, né? E hoje elas estão adotando práticas da cana orgânica na cana convencional. Quase que manejam todo o canavial de forma orgânica, sem certificar, mas o manejo porque é mais barato e a produtividade é maior, né? Então, os problemas são mínimos. Então, isso aos poucos vai mostrando que, né, a produção orgânica ela tem esses respaldos, né? E leva a mudanças também na convencional, na melhoria da convencional. Sobretudo porque a agricultura orgânica retira, porque muito do uso, por exemplo, de excessivo aí de agrotóxico é por medo, né? Você lembra da sua conclusão do mestrado, né? O agrotóxico substitui o seguro agrícola. O produtor entende que quanto mais agrotóxico ele usar e mais fertilizantes químicos, maior a garantia de produção. Não é isso? E o manejo integrado de pragas também, que você trabalhou mesmo antes de trabalhar com orgânicos, é uma das ferramentas também muito interessante. Eu lembro que aquela base do meu trabalho de pós-graduação se deu quando eu fui visitar o manejo integrado de tomate Lepidopteris, onde que era uma produção convencional, tá? E com as bases do manejo, introduzida pelo, hoje acabou ficando amigo da gente, Leonardo, ele trabalha na Secretaria da Agricultura do Rio de Janeiro, baseado no monte de estudos que ele foi atrás, eles conseguiram reduzir de 42, 43 pulverizações por ciclo para 16, 15, 16, 17. Tá? Mas era convencional, tá? Mas usando os princípios. E, com base nesses dados lá, com essa experiência que a gente conheceu, nós trouxemos para cá, viramos produtor, né, Paulo? Ficamos com medo da mosca branca no outro dia que plantamos,
que tinha 2 moscas brancas em média por cada planta. Aquele tempo a mosca branca era o grande terror da tomaticultura. E daí o seu trabalho evoluiu para o orgânico e hoje essa experiência fantástica que tem aí, que o Brasil todo precisa conhecer. É importante que a experiência orgânica me melhorou bastante como professor lá de entomologia, no meu trabalho com manejo de pragas, porque me mostrou muitos aspectos. A gente, às vezes, é muito influenciado mesmo e acha que os problemas são muito maiores do que, na verdade, são, né? Então, a agricultura orgânica serviu para isso. E sempre você vai aprendendo. Esse ano, nós substituímos toda a aspersão convencional, que ela não é sustentável e precisa avançar nisso, por gotejamento. Então, economiza água, economiza mão de obra, economiza energia, né? E reduz desperdício bastante, né? Tremendamente. Mas o fato de não ter aspersão na cultura do feijão, aí eu comecei a observar mais pulgões, né? Falei, nossa senhora, e agora, hein? Vou ter que voltar com aspersão por causa de pulgão? Na verdade, não. Tem um pulgão aqui, outro acolá, e o próprio clima é desfavorável, então ele não vai proliferar, porque as noites estão frias, o dia é mais curto, toda essa coisa, né? Que não permite a multiplicação muito intensa de insetos nessa época. A gente tem poucos insetos agora. Então, mas você sempre fica com medo. Então, eu acho que o segredo está nisso, é você perder o medo. Porque muito do que se faz da agricultura é por medo. E quem vende insumos aos agricultores sabe muito bem lidar com o medo dele. Ele usa o medo para fazê-lo usar coisas que ele não teria necessidade de usar o tempo inteiro, né? Então, com a produção orgânica, você perde o medo. Se cada produtor fizesse 10% da sua produção orgânica uns 2 anos, ele ia perder o medo. Ele ia reduzir tremendamente o uso de produtos, entendeu? Porque ele não sabe que existe uma outra possibilidade. Ele não tem uma referência de não uso, para ele saber se ele está usando muito ou pouco, sabe? Então, esse é um aspecto muito importante, né? Perder o medo. É por aí. A gente agir nos produtores de tomate, como nós fizemos, né? Nós demonstramos que podia usar muito menos, fizemos dias de campo, você lembra, né? Palestras e tal. Uma semana depois, os agricultores estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Quem os assiste hoje, os produtores? Foi um aspecto que você tocou também, assistência técnica. Quem assiste os produtores? Os vendedores. Eles ocuparam o espaço. Estão lá o tempo todo do lado do agricultor. E muitas vezes fazem coisas muito positivas, ajudam os agricultores, não é uma coisa totalmente ruim. Mas acabam induzindo o produtor a usar mais coisas do que ele precisaria. Porque você pensa, um vendedor tem que cumprir metas, eles estão no papel deles, né? Eles têm metas a cumprir ali de vendas. Então acaba que, vai, usa aí e tal. E muitos deles também não sabem, né, se precisa muito ou pouco, né? Agora, quando tem o contraponto, né, que é o produtor que produz o orgânico ali, tem essa referência de não uso, aí ele não entra. E ele acaba, às vezes, mudando a própria cabeça do vendedor, né? Fala, para lá, não precisa disso e tal, né? Então, assim, é isso que a produção orgânica faz na produção convencional, né? E eu vivenciei isso muito. Você acha que eu não tive medo quando eu comecei a produzir? Falei, será que vai dar certo? Né? Hoje não, hoje eu estou muito mais seguro, mas às vezes quando você muda alguma coisa, você já fica meio assustado, né? E se perder tudo? Isso, entendeu? Então, assim, é muito essa questão de trabalhar, quase que é uma coisa meio psicológica, né, dos produtores, para eles, né, perderem um pouco esse medo e assumir mais riscos, né? E adotar mais técnicas que são mais sustentáveis. Zé Reis, seu microfone está desligado. Bom. Ô Zé, até o final você vai aprender a ligar esse negócio aí.
eu estava falando do Nilceu, ele até saiu da reunião porque tinha um outro compromisso, e ele falou que trabalhou muito tempo com produção orgânica de batata, foi 43 anos na vida ativa. E agora apareceu o requeima. E aí ele pergunta, o cobre ainda é permitido em Goiás? Não, ainda pode ser usado, mas com muita restrição. Cobre, enxofre, né, tem limites na produção orgânica. E não resolve para requeima. Infelizmente, requeima em batata, requeima em tomate, é climático, né? Então, há anos, por exemplo, se choveu agora e está frio, vem requeima em tomate que você não dá conta de segurar, não. Eu já, quando plantava tomate orgânico para a indústria, né? Quando a gente mandava lá para São Paulo, o ano que dava condição climática favorável, ela vinha e sapecava tudo, não tem o que fazer. Nem convencional, né? A não ser que seja muito preventivo. Então, aí é a questão de trabalhar clima, né? Você observar muito bem as condições climáticas e, de certa forma, prever. Vai ter requeima, então vou me fazer um cobre lá preventivo. Eu cheguei a fazer em estufa, lógico, uma área pequena, as primeiras folhas sapecadas com a requeima do tomate, eu retirava e levava para fora da estufa, para não deixar aumentar inóculo. Rapidamente fazia isso, mas você tem que estar acompanhando, ver que tem lá umas primeiras, né? Que aí de uma folha sapecada, na madrugada seguinte, vai sair um monte de esporos e vai esparramar, né? Mas numa área maior é impossível, né? Então, é um problema. De um modo geral, aqui, mais na região de Goiânia, a gente quase não tem problema com requeima. Mas quem planta, por exemplo, mais no entorno de Brasília ali, altitude maior, às vezes dá uma chuvinha, mais frio, pode ter sim, às vezes não tem muito o que fazer, não. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, Não, eu só queria contribuir rapidinho, isso, só com experiência sobre essa questão da força comercial, do background do negócio de sementes, e nós fizemos uma pesquisa com os produtores de uma região sobre aquilo que eles mais temiam. E eles temiam muito nematóide, né, na ocasião naquela região. E aí, nesse questionário, que até eu tive a ajuda da universidade para conseguir na época, eu perguntava os materiais que ele iria plantar naquele ano. E ele citava os materiais altamente suscetíveis a nematóides. Porque ele tinha um medo declarado, mas a força comercial é muito grande. E, às vezes, essa força comercial, essa forma desse marketing de consumo, que hoje diz o agro, ele supera até o bom senso, né, na razão. Então, é impressionante. Se olha o questionário, a coisa que o cara tem mais medo é aquilo que ele propaga na própria propriedade. É verdade. Paulo, então, vamos para o encerramento. Eu gostaria, em nome da IAGRO, agradecer a sua participação com todo esse conhecimento. Assim, a gente bebe da fonte, né? Já que nós trabalhamos junto muito tempo, eu aprendi muito e continuo aprendendo a cada dia. Conviver com o Paulo, você aprende não só de agronomia, aprende de muitas coisas, muitos trabalhos, muitos princípios para a vida, né? Então, é um prazer sempre ter você junto, né? E está aqui falando para os profissionais, para os engenheiros agrônomos, para quem não é engenheiro agrônomo ainda, mas está no caminho para ser engenheiro agrônomo. Minha saudação aos estudantes que estejam aqui, que estejam também já buscando se aprimorar antes de se tornar um profissional. Eu sempre falo para os estudantes, nas palestras que desenvolvi pelo interior do estado, seja profissional antes de formar, não espere formar para se tornar um profissional. E eu acho que isso é fundamental. Então, eu passo para as suas considerações finais e depois devolvo para Ludmila para o encerramento. Só reforçando a questão para nossos colegas, futuros colegas engenheiros agrônomos, né? Eu tenho outras pessoas também que tenham interesse, mas sobretudo para os agrônomos, o mercado de trabalho mudou. Então, hoje é imprescindível empreender.
não adianta, não vai ter emprego, a não ser que seja, principalmente na área comercial, e muitos não querem isso. Então, uma das possibilidades que eu acho bastante interessantes é se você é engenheiro agrônomo, ou vai se tornar um engenheiro agrônomo, e quer fazer algo diferente, vem para a produção orgânica, né? Nós precisamos de gente, quanto mais gente técnica competente nos nossos grupos, melhor. Então, é um caminho interessante que dá retorno econômico, que dá satisfação pessoal, você tem prazer em fazer, né? E eu acho que isso é o mais importante. Então, trazer a produção orgânica como um espaço de empreendimento para os futuros profissionais, com um retorno muito mais estável e muito mais garantido, né? E a gente está sempre à disposição. Eu, enquanto professor, enquanto produtor, enquanto associado da DAO, em todos os espaços onde tiver, estarei sempre à disposição, porque o meu objetivo é trazer o máximo possível de pessoas para a produção orgânica, aumentar a produção, aumentar a oferta de alimentos orgânicos, atender as pessoas, fazer com que num futuro não muito distante a produção orgânica cresça e domine, que é o ideal para o planeta, né? Que a produção seja sustentável, né? Então, isso é a nossa busca contínua, né? Então, os profissionais e futuros profissionais podem vir, podem contar comigo naquilo que precisarem, visitar a propriedade, a hora que passar a pandemia, né? Todas aquelas nossas ações na área de educação e de estágio, está tudo suspenso, infelizmente, está tudo parado, porque não podemos mais, mas a pandemia vai passar, né? E consumir orgânicos é um bom aliado contra o coronavírus, não pode esquecer disso, vou fazer um comercial, né? Consumir orgânicos melhora a imunidade, né? E com a melhoria da imunidade, a gente é mais resistente aos vírus, né? Inclusive ao coronavírus. E um outro recado, né? Que eu sempre passo a todos, que todos nós somos consumidores. Quem determina o melhor ou pior processo de produção é o mercado, é o consumidor. O consumidor que valoriza, por exemplo, um tomate grandão, bonitão, sem saber como ele foi produzido, ele está fomentando esse tipo de produção, mesmo que às vezes vai ter muito veneno, né? Então, a decisão está nas mãos dos consumidores. Quem fortalece a cadeia dos produtores produtiva de orgânicos são os consumidores, fazendo essa opção por consumo de orgânicos. A gente só vai melhorar o planeta se nós agirmos conscientes na hora do nosso consumo. Um consumidor consciente é que vai mudar o planeta para melhor. E nós já vivenciamos isso hoje muito, né? Ah, vai estar produzindo soja lá com desmatamento da Amazônia, o mercado europeu não quer, não aceita. E a gente tem que trabalhar nessa linha. Nós não vamos mudar a cabeça de produtores que usam, por exemplo, agrotóxico em demasia. Não vai mudar, porque as forças para uso são muito mais fortes. A opção do Brasil é pela indústria da doença, não é pela indústria da saúde em todas as áreas. A doença dá mais retorno político para o país do que a saúde, né? Então, é o consumidor que tem que se rebelar e exigir qualidade. Enquanto o consumidor continuar comendo produtos envenenados que colocam à sua mesa sem falar nada, nada vai mudar. As mudanças acontecem do mercado para a produção. Nós agimos como universidades, como instituições de pesquisa, como a agrodefesa, como o CREA, contribui, mas não resolve. Quem resolve é mercado, e nós entendemos muito bem isso. As mudanças só acontecerão se os consumidores exigirem essas mudanças, não aceitarem qualquer coisa à sua mesa. Então, quando um consumidor passa a consumir orgânicos, ele fala, estou fortalecendo uma cadeia interessante que vai levar à sustentabilidade do planeta. Então, esse é o caminho. E todas as políticas que eu defendo são de criar consciência de consumo para que as mudanças positivas aconteçam. Não tem outro caminho. Nós não vamos conseguir mudar se não for pelo mercado, né? É o mercado que determina
o processo produtivo, e não o contrário. Só antes de passar para a Ludmila, dois recadinhos. Primeiro que essa live está sendo gravada, até escrevi aqui no WhatsApp, e ela vai ficar disponibilizada no YouTube, no canal do YouTube da IAGO, e vai ter um link no site também para as pessoas acessarem. Tá? E o segundo é convidar os engenheiros agrônomos para virem para a IAGO, para se associarem, quem não for associado, para participarem, para buscarem na IAGO, né, instigarem a IAGO a fazer as ações. Hoje nós somos poucos, né, na linha de frente da IAGO, e nós precisamos dos profissionais para poder a IAGO existir. Sem o profissional dentro da IAGO, não existe associação. Passo a palavra para a Ludmila para o encerramento. Eu vou pedir, então, para o pessoal, quem puder, né, ligar as câmeras. Vamos tirar um print para encerrar essa palestra.